gente, estamos aqui em mais uma aula. O conteúdo de hoje será voz passiva, conjunções coordenativas e compreensão textual em inglês. Eu trouxe a temática de super-heróis para vocês e estou usando o Padlet para poder expor o conteúdo. Então nós temos os nossos objetivos aqui do lado, no canto. Esses objetivos devem ser contemplados no final da aula. Vocês devem aprender eles, no final da aula. Então, aprender a usar a voz passiva em inglês, usar as conjunções coordenativas em inglês e compreender textos com estratégias em inglês. Tá bom? A gente vai iniciar a nossa aula com um vídeo. Quem está sem um fone, bote. Esse vídeo foi extraído do filme Liga da Justiça, Justice League, e a gente usa, é bem mais interessante aprender inglês com vídeos, séries ou qualquer outra coisa, que chama mais atenção. Então nós temos aqui um trecho do filme que vocês vão assistir agora, e está todo em inglês. He's not all right. Scan him. What? Arthur, you need to relax. Your adrenaline's spiking because he's not all right. Should be out. We're sure about this. Victor? What are you doing? Victor! The armor's defense system. No. It's stronger since the interface. Take it forward! No! Kalel, no! He's confused. He doesn't know who he is. It's cemetery. Arthur, we need to restrain him. Kalel, the last son of Krypton. Remember who you are. Tell me who you are. You, Dennis. I do. You won't let me live.
doesn't need you. Tell me. Do you bleed? Clark? Clark. Please. Esse trecho é massa porque tem a ação e tem aquilo que a gente pode ver, né, do inglês, que não é muita coisa também. Aqui na parte do vocabulário eu tenho algumas falas, mas eu pergunto para vocês: Have you already watched it? Vocês já assistiram esse filme? Who's your favorite character? Você já... qual o seu personagem favorito? Character, personagem. Aqui no cantinho. Who's your favorite character? Quem é seu personagem favorito? Então, são perguntas que você pode treinar com um colega, pode treinar sozinho, ou então utilizar nas redes sociais para poder melhorar o inglês. Eu sei que muita gente não tem interesse no inglês, isso aí é muito óbvio, porque nós não falamos no nosso país como segunda língua, é língua estrangeira, mas se nos planos de vocês, pós-ensino médio, haver necessidade de inglês, então invista. Se não haver a necessidade de estudar, então deixa de lado e procura saber o básico necessário. Sejamos realistas. Então nós temos aqui algumas frasezinhas que são ditas. He's confused. He's confused. Ele está confuso. Ele está confuso. He doesn't know who he is. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Então, frases simples e curtas que podem ser aplicadas e treinadas. Kal-El, remember who you are. Remember who you are. Então, lembre-se quem você é. Tell me who you are. Tell me who you are. Me diga quem você é. Por fim, nós temos aqui: You won't let me live. You won't let me die. É uma frase bem forte. Você não me deixa viver. Você não me deixa morrer. Quando o Clark pega nos textos do Batman e fala isso. Então, ele estava morto, estava debaixo da terra, né, enterrado, e eles precisaram dele, então reviveram o Superman com uma caixa materna. E ele morreu no filme anterior, que foi Batman vs Superman. Recomendo assistir do Liga da Justiça, mas como tem aqui embaixo, Snyder Cut, que foi o mais recente, tem duração de 4 horas. Mas o filme é muito, muito, muito bom. Aqui temos um texto sobre o escudo do Capitão América, e aqui o Capitão América como a Marvel colocou nos cinemas. E esse é o texto. Just follow my words, just follow my reading and pay attention. Sigam minha leitura e atenção aqui. Speaking of Captain America, did you know that his shield was a present given to him in the comics by President Franklin Roosevelt? The captain was visited and the president gave it to him to use as protection. Então, falando do Capitão América, você sabia que? Did you know that? Você sabia que o escudo dele foi dado nos quadrinhos, in the comics, nos quadrinhos, pelo presidente Franklin Roosevelt. Então, o capitão foi visitado. Isso aqui eu destaco, é a voz passiva do nosso conteúdo de hoje. E esse aqui é uma conjunção coordenativa, que também é conteúdo de hoje. E o presidente deu para ele usar o escudo como proteção. É interessante a gente ver a gramática no contexto. E aqui está. The captain was visited. O capitão foi visitado. And, esse and vem somar, uma conjunção aditiva em inglês, que a gente vai ver. E o presidente deu o escudo para ele como proteção. Temos aqui nessa coluna esse vídeo que é para vocês aprofundarem. Vocês não vão ver ele aqui na aula. É para vocês aprofundarem, vocês já têm o material, podem assistir. Tá? Vai falar sobre a voz passiva. Aqui eu trago a explicação logo abaixo. Então, a definição. O que é essa voz passiva? Em qualquer idioma a gente vai ter uma voz ativa e uma voz passiva. A voz ativa, na voz ativa nós temos a frase com o sujeito no início, a ação e o objeto que recebe a ação.
Essa é a voz ativa. Na voz passiva, nós temos uma inversão disso. Como assim? O objeto vem primeiro, depois vem o verbo modificado e depois vem quem fez a ação. Vamos colocar aqui um exemplo. Então, a gente usa a voz passiva para focar na ação ou então no objeto. A voz passiva é para isso, para focar na ação ou no objeto. Então, quem fez a ação, né, quem realizou não é importante. Ou é desconhecido. Ave Maria, eu vou cortar essa parte aqui. O Gavin para de cantar. Volte. Bora lá. Voz ativa. Eu tenho aqui. I broke the window. Eu quebrei a janela. Nós temos o sujeito, eu, broke, passado simples, quebrei, the window, o objeto que sofreu a ação. Essa é a voz ativa. Essa é a ordem certa da voz ativa. No inglês, como é que eu faço? Eu inverto. Então, o objeto, que é o window, janela, vem para o início, o sujeito que está no início vai para o final, e esse verbo aqui ele sofre uma modificação. Então, eu quebrei a janela na voz ativa. Como é na voz passiva? A janela foi quebrada por mim. Tá? E nós temos aqui o sujeito. Esse sujeito aí pode ser omitido, porque não importa. Então, eu quebrei a janela. A janela foi quebrada por mim ou qualquer outra pessoa. Não importa. Tá? Então há essa alteração de uma voz para outra. Tá? Então o sujeito na voz ativa se torna o objeto na voz passiva. E o objeto na voz passiva se torna o sujeito na voz ativa. Aqui, em inglês, a voz passiva é composta por dois elementos. Que elementos são esses? Nós temos que ter na voz passiva, quando a gente faz a modificação do verbo, nós temos que ter o verbo to be conjugado, então vai ter alguma forma aí, são várias formas do verbo to be, a gente precisa memorizar. E nós temos que ter o verbo principal no particípio passado. Aí nós temos tabelas no final dos livros para a gente memorizar sobre isso. Mas eu irei passar alguns verbos e trabalhar somente o que a gente vai ver. Formas. Como é que a gente faz? Nós temos uma pergunta e quando eu pergunto eu posso responder afirmando ou negando. Vamos começar com a afirmação, que é o mais comum da gente. Então a afirmação é: The house was built in 1988. Então a casa foi construída em 1988. A casa foi construída em 1988. Essa é a afirmação. Tá? Isso aqui é voz passiva. Nós temos aqui o verbo to be, como eu coloquei aqui em cima, uma das formas do verbo to be, e nós temos aqui o particípio passado da regra. Então isso aqui é construir e aqui é o verbo to be conjugado. Como é que eu faço a pergunta, Ismael? Simples. Você vai pegar esse verbo auxiliar, que é o verbo to be, vai levar para o início. Depois você coloca o sujeito, que é the house. Depois vem a outra parte do verbo e o restante da frase. Então, was the house built in 1988? A casa foi construída em 1988? Como é que eu faço a negação aqui embaixo? Você pode baixar a afirmação e acrescentar o not depois do was. The house was not, ou em contração, wasn't built in 1988. Então é assim que você constrói. Pausa, tá fácil ou não? Tá tranquilo? Tá. Pronto, assim, como nossa intenção não é aprofundar a gramática, é ver gramática em contexto, em textos para o Enem, vocês, a gente não vai ver essas profundidades todas. Por isso o vídeo para vocês verem com mais detalhes. Tá bom? Aqui eu tenho essa tabela da voz passiva. Gente, é um conteúdo que é complicadinho. A questão não é que gramática seja chata, não é. A questão é como falam da gramática para vocês. Então, geralmente são professores engessados, que repetem aquilo, que não vão atrás de coisas novas. Tá? Eu estou aqui usando o Padlet, que é muito massa para usar.
Estou procurando outros aplicativos para usar com vocês também. Então, nós temos o tempo verbal. Olha aqui, presente simples, presente contínuo, passado simples, passado contínuo, presente perfeito e o restante dos outros. Eu tenho a voz ativa e a voz passiva. Então, para cada tempo, eu tenho a voz ativa e tenho a voz passiva. E uma alteração. Nós temos aqui no presente simples, eu tenho esse exemplo, na voz ativa. Eu faço bolo. Né? Como é que eu posso dizer? Como é a palavrinha usada para dizer que você faz é fazer bolo, né? Eu faço um bolo. Na voz passiva, como é que você diria isso? Você alteraria a ordem. Aqui, objeto vai para o início, sujeito vai para o final e esse verbo sofre uma alteração. Então, the cake, a cake is made. Eu faço um bolo é feito. Aqui, make e aqui, made. Aqui é o passado particípio, como a gente viu anteriormente. E aqui o verbo to be, para o presente, porque aqui é o presente simples. Então, o verbo to be aqui ele vai ter sempre o tempo da voz ativa. O verbo to be na voz passiva vai ter sempre o tempo que estava na voz passiva. Na voz ativa, aliás. Presente contínuo. Eu tenho I am making a cake. Eu estou fazendo um bolo. Como é a voz passiva? Inverte. Um bolo está sendo feito. E entre parênteses aqui eu tenho o sujeito que faz, que não é importante. Por mim. E esse por mim é esse sujeito aqui na voz ativa. Na voz ativa. Então, eu estou fazendo um bolo. Um bolo está sendo feito. Passado simples. Eu fiz um bolo. Na voz passiva. Um bolo estava sendo feito. Presente perfeito. Eu tenho feito um bolo. Ou eu fiz um bolo. Presente perfeito não existe no português. Na voz passiva, um bolo tem sido feito. Então, cada tempo verbal vai ter a sua adequação, né, no tempo da voz passiva. É difícil isso aqui? Gente? Não, tá até fácil. Eu fiquei treinando para poder falar assim, bem mais claro, bem mais... Porque são conteúdos complicadinhos, viu? Aqui temos um vídeo sobre conjunções coordenativas, que é o nosso próximo assunto. Então, conjunções coordenativas, vocês vão ver esse vídeo mais depois da aula, né, em casa. Conjunções coordenativas são palavrinhas que vão juntar orações. Ah, mas o que é uma oração? Uma oração é um trecho de uma frase. Para cada oração, tem que ter um verbo. Uma oração, um verbo. Oração só é oração se tiver um verbo. Então, por exemplo, aqui. The bus stopped and I get off. Stopped é o verbo. Get off também é um verbo. Isso aqui. Temos quantas orações? 2. Né? Porque cada oração, um verbo. Se eu tenho 2 verbos, temos 2 orações. Então, as conjunções coordenativas, elas são palavrinhas que vão juntar orações. São coordenativas porque o sentido delas é independente uma da outra. Eu estou juntando para deixar o texto mais fluido, para deixar a fala mais fluida, melhor. Mas se você não quisesse usar, não teria nenhum problema. Teria o mesmo sentido. Veja só. O ônibus parou. Eu desci. Faz sentido e é coerente do mesmo jeito, né? Agora eu posso usar o and para juntar as duas. E mesmo assim, elas seriam independentes e teriam sentidos independentes. Tá bom? Já seria diferente das subordinativas. Orações subordinativas, conjunções subordinativas, elas juntam frases que são dependentes. Então não tem como separar uma da outra. O sentido de uma está ligada à outra. Nas coordenativas não. Tem sentidos independentes. Bora lá, nós temos 5 tipos. Nós temos a aditiva, que adiciona. A aditiva vem de adição, né? Então, em inglês, and, que significa e. Então, o ônibus parou e eu desci. Então, estou juntando frases, somando frases. Tá bom?
Temos a adversativa. Como assim? A adversativa vem de adversão, vem de contrários. Eu coloco uma frase, na frase seguinte tem um contrário dela. Aí eu uso essa palavrinha, but, que significa mas. Então, eu assinei para ele, mas ele não me viu. Onde é que está o contrário? Era para eu ter assinado e ele visto. Mas eu assinei e não viu. E eu fiquei com vergonha, né, na hora. Então, esse but traz esse contraste. Or quer dizer ou. É algo alternativo. É uma alternativa. Conjunção coordenativa alternativa. Escolhe uma coisa ou outra. A Sue está indo embora ou ela vai passar a noite. Tá bom? Explicativa. Vai dar uma explicação para alguma coisa que está acontecendo. Aí nós temos a palavrinha for, que significa pois. Então, Vera went to bed early, for she was very tired. Então, Vera foi para cama cedo, pois, porque, né, por isso, né, porque ela estava cansada. Tá? Então, ela está explicando porque ela foi cedo para a cama. E por último, a conclusiva, que vem estabelecer uma... Né, você faz a lógica e faz uma conclusão. Isso aconteceu, né, a gente pode concluir que foi por conta disso, daquilo. Então, so, portanto, significa portanto. O restaurante estava fechado, então nós tivemos que comer em outro lugar. Tá certo? Tá fácil ou não? Fácil tá, mas é complicado. Pois é, eu preciso rever algumas vezes, André, para poder, né, manter na cabeça. Mas é isso, educação é constante treino, a gente não pode ver só uma vez. Por fim, eu trago para vocês isso aqui, a questão de Enem. Gente, se preparem. Eu digo para os primeiros anos, segundos, terceiros, não esperem só o terceiro ano para poder se prepararem. Desde cedo já façam isso. Então façam um cronograma, coloquem as disciplinas que é para ver por dia, deixe tudo organizadinho, siga os horários, que vocês conseguem ver bastante coisa e se preparar melhor para o Enem. Como é que faz? O nome disso aqui é comando. Temos as alternativas e o texto. Então, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que. Então, é um cartoon, há uma crítica e a sociedade faz uma crítica sobre o adolescente. Né? O que? Exige o que do adolescente? Que se aposente prematuramente, amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente, ouça atentamente. O que? Aí nós vamos para o texto. Então, você vai usar as estratégias de leitura. Como? Sublinha os cognatos, que são as palavras que se parecem no português e no inglês, na forma, na pronúncia e no significado. Depois, no segundo passo, sublinha as palavras que você conhece. E o terceiro passo é você fazer uma predição ou uma adivinhação do tema. Tá certo? Eu passei questões sobre adivinhar o tema, sobre você, né, dizer o tema nas atividades anteriores. Vamos aqui. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia para ser um rapaz grande, crescido. Quando eu tinha 10 anos, eles me diziam que eu deveria ser mais maduro. Agora, adolescente, eles dizem que é hora de começar a agir como adulto. Nessa taxa, eu me aposentarei antes de eu terminar o ensino médio. Então, meninos, me respondam aí, qual a alternativa? A crítica está no fato de que? A, B, C, D ou E? Eu vou na A. Se aposente por quê? Na linha 1, 2 e 3, ele diz o quê? Que a sociedade cobra que quando ele tem uma idade, ele tem uma maturidade maior. Tá bem. Aí ele faz aqui uma piadinha dizendo o quê? Se for nessa taxa, eu me aposentaria antes de chegar no ensino médio. Antes de terminar o ensino médio. Qual a resposta? Aqui. Seja um rapaz crescido, seja mais maduro, haja como um adulto.
Isso, quando tinha 5, 10 e quando tá adolescente. E aí? O item B? Item B, amadureça precocemente. E é isso que a sociedade cobra. Que as pessoas em uma idade agem de acordo com uma idade mais avançada. Aí essa é a crítica, que amadureça precocemente, e precoce é algo cedo. Tá bom, guys? Gente, agradeço pela atenção de vocês. Revejam o material e vejo vocês na próxima aula.